Well, é um grande prazer estar aqui com vocês nesta noite. Obrigado, pastor, pelo convite. Eu já faz mais de um ano, ou talvez 2 anos, que a gente tem tentado organizar um momento onde nós podíamos estar juntos e servindo juntos. Então, finalmente chegou este dia e eu estou muito feliz para conhecer também vocês, a igreja aqui. Também tenho ouvido bastante sobre igreja e fiquei meio perdido tentando chegar aqui, o Waze não me guiou certo, mas eu vi o ginásio e falei, com certeza é aquilo ali, então vamos lá. Mas também foi muito bom ver meu irmão, o pastor Jonatas, né? Eu acho que ele estava falando algumas histórias interessantes, né? Alguns exemplos, e ele tinha muito coragem de enfrentar, né? O Gracie ali no parede. Mas eu lembro ele também, no momento, uns 9, 8 anos atrás, onde ele tinha que confrontar o gigante de muitos pastores. E ele não era o mais velho não, era um dos pastores jovens, mas ele tomou a liderança e ele falou aquilo que tinha que ser falado ali naquele monte de pastores e basicamente ganhou o dia com o discurso dele. Então eu lembro muito bem e tem sido muito importante aquele momento, eu creio, até para o próprio Brasil, especialmente aconselhamento bíblico no Brasil. E desde aquele dia as coisas começaram a mudar na igreja presbiteriana do Brasil e certamente Deus tem usado ele um papel grande. Eu sou grato também de poder ter o privilégio, né, de ministrar nesta área de aconselhamento bíblico. Eu sei que pastor também Boac me falou que vocês estão começando um ênfase, alguns estudos sobre isto. Então, glória a Deus por isto. Irmãos, vamos focalizar nesta noite, então, neste tema de coração e adoração. O tema central do caráter humano, né? Antropologia bíblica. Agora vamos fazer uma análise disto e vamos orar brevemente antes de iniciar. Senhor, opera em nossos corações e nos faça conhecê-lo e amá-lo. Dependemos do Senhor e de sua graça para alcançar nossos corações e nos iluminar e nos abençoar. Esperamos em Ti, Senhor. Sabemos que tudo vem de Ti. Somos em todos os sentidos dependentes de Ti. Abençoa, Senhor, este Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Queria iniciar com uma afirmação e eu vou tentar comprovar isso biblicamente. Certo? O coração é o centro religioso que toca e impacta todas as outras áreas da vida humana. Em outras palavras, não existe nenhuma área da vida humana que não esteja ligada ao coração do ser humano. E, portanto, todas as áreas da vida humana são ligadas à religiosidade. Não há uma área neutra, porque todos os aspectos estão conectados ao coração. E o coração é fundamentalmente religioso. Ele o que acontece no coração, eu acho que nós podíamos dizer, como o pastor falou, né? No base do base, o que faz o coração é amar, sim, é adorar, é louvar, é desejar, as afeições. Tudo isso está acontecendo no coração. E todo ser humano, sem exceção, os pagãos, eles são adoradores. Eles não reconhecem muitas vezes isso. Eles querem separar as coisas. E o pastor até falou um pouco sobre isto. Também como nós queremos dicotomizar a vida. Mas tem um ponto central onde tudo está conectado. Em termos da antropologia bíblica. Por isso a palavra de Deus diz:
Guarda o teu coração acima de todas as coisas, porque dela procede as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Então, o coração do homem é a base, né, ou a fundação, o chão, né, o ponto de partida final para a compreensão do homem. Então, se alguém não conhece este aspecto sobre o ser humano, ele não conhece o ser humano como ele realmente é, na totalidade e na essência. Ele pode tocar talvez em algumas partes, mas ele nunca vai entender o homem no cerne do que ele é. Tudo que o homem faz ou pensa está ligado ao coração, né? E, mais uma vez eu vou repetir, o centro do coração é a adoração. Ok? Então todos os homens são religiosos. Cada campo de pensamento, cada atividade humana tem um motivo fundamental em termos da base religiosa. Todas as áreas. Agora os homens negam isso. Eles querem ter uma autonomia. Eles querem que a razão humana seja desconectado da religião. As ciências desconectado da adoração, mas é impossível. Deus não criou o homem assim. Como é que Deus criou o homem? Eu acho esse tema tão importante, até o título, né? O tema central do caráter humano. Eu creio que é muito importante que pais, mães, professores, pastores, né? Todos nós entendemos que é assim que a Bíblia revela que o ser humano funciona. Então, adoração é central para a vida humana. A adoração controla o seu destino, seu caráter, personalidade, vamos dizer, tudo que se é a parte mais fundamental, este aspecto de adoração. Ele é um aspecto controlador, né, da sua vida. Então, é isso que vai impactar seu casamento, sua família, esta igreja, esta cidade, a visão política, a sua cosmovisão. Tudo está conectado com a adoração. E é impossível qualquer ser humano ser desconectado desta realidade. Todo ser humano é um adorador, não é isso que Romanos 1, versículo 25, por exemplo, ensina, lembra? Eles mudaram a glória de Deus, adorando a criatura em vez do Criador. Então, a Bíblia está ensinando alguma coisa sobre a adoração. Só tem duas opções em termos de adoração final. Quais são essas duas opções? Todo ser humano, ou ele adora o Deus verdadeiro, ou ele adora algum aspecto da criação. E isto é chamado na Bíblia idolatria. Então, esta realidade que todo ser humano é um adorador é uma boa notícia para você. Ou pode ser uma notícia ruim, mal, né? E qual é o que decide se é bom ou ruim? Claro que é o alvo da sua adoração. Este é o ponto importante. Se você adora o Deus verdadeiro, alguma coisa maravilhosa vai acontecer na sua vida. Agora, se você adora qualquer outra coisa, que seria, porque só tem duas realidades, Deus e o universo. Gênesis 1, primeira passagem na Bíblia, ensina para nós a realidade absoluta. Em termos filosóficos, é a metafísica bíblica o que existe em termos absolutos, Deus e o universo. Criador, criatura, Romanos capítulo 1, mais uma vez. Então, se você adora o Criador, a boa notícia é isso, que você vai ser transformado na imagem e semelhança dele. Se você adora
a criatura, também você vai ser transformado na imagem da criatura. Você vai se tornar mais parecido com aquilo que é frágil, aquilo que é quebrado. Então, este é aquilo que eu queria afirmar. Agora eu vou querer tentar comprovar isso biblicamente, tá bom? Nós podíamos começar nossos pensamentos lembrando um texto como Isaías capítulo 6, onde nós aprendemos sobre a santidade de Deus. Eu não quero gastar tempo tentando provar para vocês que Deus é todo glorioso. Santo, 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 perfeito em todos os seus atributos, infinitamente perfeito. E Deus inicia a história da humanidade lá no Gênesis capítulo 1 e 2, dizendo: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, originalmente, o homem foi feito, criado na imagem de Deus. E nós acabamos de lembrar que Deus é perfeitamente santo e belo e perfeito. Então, o homem foi criado desta forma. Que maravilha. E Deus também ensina a gente que nós somos portadores de uma imagem. Ele faz homem na imagem e semelhança. Então, todo ser humano, ele vai espelhar, uma imagem. E só tem duas opções. Ele vai refletir o Criador ou ele vai refletir a criatura. Em nossa realidade, então, criados somos portadores de imagem. E no início, Adão e Eva, eles tinham esta imagem e eles tinham comunhão e vida real com Deus. É assim que Deus criou as coisas para ser assim. Em íntima comunhão com Deus. Eles amavam a Deus e tinham um relacionamento recíproco de amor e bondade. E o mandamento chega para eles, onde Deus fala: vocês têm que ter muitos filhos, não é isso? Por quê? Maravilhoso. Vocês são criados na minha imagem e semelhança. Então, se vocês terem muitos filhos, vai ter muitos portadores da minha imagem na face da terra. Aí a terra inteira vai resplandecer com minha glória. Que coisa maravilhosa e bela e perfeito. Então Deus criou o homem na imagem dele, parecido com ele, e ele declarou isso no final do primeiro capítulo da Bíblia: isto é muito bom. Então, irmãos, nós já sabemos o que é a vida boa. Nós não precisamos pesquisar isso por décadas na universidade. O que é vida boa? Tem muitos jovens buscando o que é vida boa. Deus já declarou para nós o que é vida boa. É de se tornar mais parecido com Ele. Santidade. Isto Deus declara para nós. Isto que é vida boa. E isso é o que é para ser verdadeiramente humana, no sentido pleno. Ele ser parecido com Deus. Deus definiu isso. E o Novo Testamento repete este mesmo desejo. Lembra, Romanos 8:29 ensina: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, o homem perfeito, encarnado. Então, o objetivo lá do Jardim do Éden não mudou desde os tempos de hoje. Então, nós estamos na sala de aconselhamento, nós temos um objetivo central: ajudar essa pessoa a se tornar mais parecido com Deus, com Cristo. Mais santo, mais cheio de amor, mais centralizado em Deus, uma adorador mais plena. Este é o nosso objetivo. Então, num certo sentido, não importa qual é o problema, nós sempre sabemos qual é o objetivo. É muito simples. Claro que nós vamos entender porque isso se torna difícil de acontecer em nossas vidas. Deus revelou isso para nós. Isso não é descoberto cientificamente, meramente. Especialmente numa ciência humanista, aquele tipo de cientista que estuda por décadas e décadas o ser humano, pensando que ele é autônomo, pensando que ele é neutro, ele é um observador sem religião atrás daquele pensamento. Mas lembra que nós já temos falado
que não tem nenhum aspecto do ser humano que é desconectado com a religião dele. Porque na essência, ele é coração, e coração na essência é adoração. Então, quem é que vai ensinar a gente quem a gente é? Nós mesmos? Uma criatura pode analisar a própria criatura e dizer o que ele é. Isso é um absurdo. E o homem tem tentado fazer isso por quantos? Desde os gregos, eles têm tentado. E eu quero te perguntar, será que eles chegaram a algum ponto? Analise o que está acontecendo nos Estados Unidos. Essas novas ideologias. Mas eles são os mais avançados de toda a história. Aonde eles estão chegando? Não, guerras, brigas. Quase uma guerra civil. O Brasil não é nada diferente, nós estamos vivendo exatamente o mesmo momento. Quer dizer, onde é todo esse progresso sobre a visão e paz e prosperidade do ser humano, depois de séculos de uma visão baseada na criatura, né? Porque é Ele quem forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento. Interessante, analisando isso, mas qual é o posicionamento reformado disso? Interessante, você pode ir para um dos primeiros grandes reformadores, e sabe quais são as primeiras palavras de João Calvino, no grande obra dele? As primeiras palavras, o primeiro capítulo, o primeiro título é isto, tirando exatamente do texto. O conhecimento de Deus e de nós mesmos, quer dizer, antropologia, o ser humano, o conhecimento de Deus e de nós mesmos são realidades inseparáveis. Basicamente está dizendo, se você não conhece Deus, você nunca vai poder conhecer o ser humano. Então, nós só podemos fazer aconselhamento verdadeiro quando ele é um aconselhamento bíblico, baseado em Deus, na palavra de Deus. Fora disso, nós não conhecemos, nós estamos perdidos em termos de quem é o ser humano. Tá? Então, irmãos, Deus criou a gente na imagem dele. Vamos pular por causa de tempo. O que aconteceu com o homem, né? O que aconteceu com ele, né? Voltando para aquele primeiro ponto, que coisa gloriosa, na verdade, pensa nisso. Deus criou a gente na imagem dele. E este é o objetivo, isso que Ele deseja para nossas vidas. Então, como cristãos, como o povo da palavra de Deus, nós temos este objetivo para nossos filhos. Para a educação, o que nós desejamos? Nós desejamos que nossos filhos façam o quê? Qual é o objetivo, o absoluto, o melhor tipo de vida para eles? Nós já sabemos. Por quê? Porque nós estudamos assim, décadas nas universidades para pesquisar, né, fazer uma análise qual é o melhor tipo de educação para desenvolver o melhor tipo de ser humano. Olha, eu acho que a gente não vai ganhar contra a Alemanha em 1930, depois de um século de pesquisa incrivelmente profundo, e eles acabaram matando milhões de pessoas e entrou o mundo numa guerra que nós não temos visto desde aquela época. As pessoas mais educadas, talvez, da história da humanidade, quem sabe? Aonde isso levou? Nenhum canto a não ser guerra e ódio. Será que nós vamos continuar pensando e achando que nós vamos achar a solução nos livros dos homens? Fora de Deus? Mas Deus falou, é isto que é a vida boa. O homem na imagem e semelhança de Deus. Então eu quero te perguntar, este é o objetivo para a sua vida? Para o seu casamento? Criação de filhos, educação das outras pessoas, aconselhamento, pastoreamento. Glória a Deus por esta ideia que é revelada a nós. Agora, o que aconteceu com o homem? Vocês sabem, né? Vocês têm lido a Bíblia. A queda aconteceu. E o que aconteceu primordialmente com a queda é que a adoração foi distorcida, a adoração foi quebrada. E o homem começou a adorar a criatura em vez do Criador. Lembra de Gênesis capítulo 3? Então, só tem dois tipos de adoração depois da queda. Apostasia, falsa adoração. Na Bíblia é o tema central em termos de peso, em termos de
cálculo matemática, pelo menos alguém me falou isso, um estudioso falou isso no livro dele. Que o tema mais central é idolatria. Você analisa o Velho Testamento, o que os profetas estão falando acerca de prostituição, acerca de adultério espiritual, quer dizer, idolatria. É o problema central do ser humano. Então nós temos, um monte de gente tentando aconselhar outras pessoas e eles nem sabem qual é o problema verdadeiro com o ser humano. Isso é revelado para nós em Gênesis capítulo 3. O serpente chegou ali, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento. Ela se rendeu a este pensamento, em vez da palavra de Deus. Alguma coisa estava acontecendo no coração dela. Deus tinha propósitos maravilhosos para o ser humano, mas o enganador chega ali com desígnios malignos e ela acredita no voz do enganador. E eles entraram na queda, morte espiritual, lançado fora da presença de Deus, da comunhão com Deus. E quais são as consequências para o homem quando ele colocou Deus do lado? E ele priorizou o que? Ela priorizou o que? O próprio desejo dela? Foi autonomia? Foi egolatria, será? Qual foi o primeiro pecado? Foi egolatria, de adorar meus sentimentos, meus desejos, em vez da palavra de Deus. Foi orgulho. Vocês podem brigar entre... Foi descrença. Essas são as três grandes opções, Qual é o pecado original? Mas eu creio que nós podemos afirmar, talvez os pastores podem esclarecer isso depois. Eu creio que nós podemos resumir dizendo que o primeiro pecado foi idolatria. Eles se tornaram idólatras, ainda religiosos, não é? Eles são adoradores ainda, mas eles adoram a criatura, qualquer coisa, eles mesmos, em vez de Deus. É o mesmo problema que o ser humano tem hoje. Todo tipo de sofrimento, problema que você vai encontrar, vai ser relacionado com este problema central do ser humano. O que é idolatria? Martinho Lutero falou: tudo aquilo a que o seu coração se apega e se entrega com fé. Isso é seu Deus. Em que você confia? Homens? Dinheiro? Fama? Beleza? Prazer? Outra maneira. Idolatria é reverenciar qualquer coisa a não ser Deus. É reverenciar. Temer, adorar qualquer coisa que não seja Deus. O que pode ser um ídolo nos nossos corações? Nós já temos mencionado vários, Talvez governos. Minha esperança maior é que um governo, um sistema humano pode resolver nossos problemas. Nós temos um monte desse tipo de idolatria ao redor do mundo. Um século atrás, na Rússia, eles abandonaram a palavra de Deus e eles colocaram o governo, o homem em cima de tudo, e todos tinham que adorar o Estado. Consequências? Mais de 100 milhões só na China. Quantos foi massacrado por aqueles homens por causa daquele tipo de religião? Então, várias coisas podem se tornar um ídolo em nossas vidas. Nós devemos cuidar com egolatria, porque isso parece ser um dos grandes, de amar a nós mesmos em primeiro lugar. Agora, só para, estou aprendendo com o pastor Jonas, você dá muitas histórias e dá um relaxamento, a gente presta atenção, acorda um pouco, porque quando é muito pesado, teologia, às vezes a gente consegue ficar cansado, está quente, está sentado, eu conheço isso, porque geralmente eu estou ali, por muitos anos. Como isso acontece em nossas vidas, de um jovem, por exemplo, eu vou te dar um exemplo que eu conheço muito bem, cresci nos Estados Unidos,
saiu daqui com 2, 3 anos, por isso meu português, apesar de ser brasileiro, né, não é tão maravilhoso assim, né, muito ruim. Mas cresci nos Estados Unidos. Você sabe quem foi o grande atleta na minha época? Jogador de basquete, quem? Jordan. Olha lá. Ele sabe. Michael Jordan. Todo mundo queria ser parecido com Michael. Porque ele é famoso, milionário, em todos os cantos. Então isso também apegou meu coração. Então eu deixei futebol de lado. Eu comecei a concentrar no basquete. E eu joguei basquete. Eu treinei horas e horas e horas por dia. Recebi um bolso para jogar na universidade. Depois da universidade, Deus abriu as portas para mim vir jogar no Brasil. Lá no São Paulo, interior de São Paulo, Rio Grande do Sul, vários lugares. No meu 3º ano, estava jogando lá no Rio de Janeiro, lá naquele clube chamado Flamengo. E depois de ser convidado para a seleção do Brasil, com o professor Ari Vidal, joguei com o Oscar, viajou para a China e Europa com o time do Brasil. Não foi para as Olimpíadas, foi cortado antes, uma semana antes da viagem. 3º ano estava jogando lá no Flamengo, eu muito feliz com basquete. Isso ocupava, você acha, quanto tempo da minha vida? Quando eu jogava bem, eu estava feliz. Se meu nome saiu no jornal, eu ficava tranquilo. Minhas emoções, minha vida era basicamente controlado por aquilo. Se eu jogava mal, como eu sentia? Né? Triste, deprimido, não sei a palavra, né? Vazio. O que me controlava? Agora, por que eu desejava tanto aquilo? O que vocês acham que estava acontecendo no meu coração? Por que eu gostava tanto de ficar separado de todo mundo e colocar suor ali por horas e horas e horas? Trabalhava mais do que todo mundo. Até no jogo, no belo dia, lá no jogo do Flamengo, um lance muito forte, estourou meu joelho. Quebrou. E nem Dr. Ronco ali de Flamengo, o famoso Dr. Ronco, fez cirurgia no Ronaldo, não sei o quê. Não consegui me colocar de volta. Como é que você acha que eu senti depois daquele acontecimento? É aquele que o pastor estava falando, né? Como é que Deus ensina a gente. E ele me mostrou com aquilo, mais de todos os sermões e tudo que eu tenho estudado sobre os puritanos, ele me ensinou naquele momento, ao longo dos anos. Você não pode priorizar e colocar nada no seu coração deste mundo como prioridade, ou você vai se quebrar. Emocionalmente, às vezes fisicamente, nesse caso. Como ser humano, porque nós não fomos criados para colocar nossas esperanças nas coisas deste mundo. Então, graças a Deus, hoje eu literalmente, eu vivo com dor até hoje. Eu dou graças a Deus que Ele me tirou daquela idolatria. Não estou dizendo jogar esporte é sempre idólatra, mas eu lutava muito e Deus me ensinou assim. Então, qual é o problema central do ser humano? Idolatria. Eles tocaram a glória de Deus que deviam refletir por algum aspecto da criação. Romanos 1, mais uma vez. Amor distorcido. Irmãos, seu amigo luta com idolatria. Sua filha luta com idolatria. Seu irmão, seu pai, seu pastor, seu tio, o governo, os políticos, todos, basicamente o mundo está dominado por idolatria. Eles amam falsos deuses, eles são religiosos. Então, quando você está na sala de aconselhamento, reconhece isso sobre o ser humano. Este é o problema central. Talvez eles tenham outros problemas, mas é tudo conectado com aquilo. Amor distorcida. Vamos lá. O que aconteceu com Adão e Eva, Gênesis 3, lembra? Olha, ele feito na imagem e semelhança de Deus. Imagina, e um dia na glória nós vamos retornar e até ser melhor do que ele estava. Mas imagina o potencial que ele tinha, a beleza, a força física, capacidade mental.
Imagina como ele era. Glorioso, né? Maravilhoso. Mas olha o que aconteceu depois, quando a idolatria aconteceu no coração. Gênesis 3:10, medo. Vocês conhecem pessoas aqui no mundo que têm medo? O base é este. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Todo tipo de medo, de vergonha, de esconder. A base disto é a rebeldia. Irresponsável é outra consequência da idolatria. Existe irresponsabilidade em nosso mundo. Aconteceu depois da queda. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. Ele coloca a culpa, né, em cima dela. Que nobreza é isto? É nobreza perdido. É verdadeira masculinidade e liderança perdido. A primeira família, o que aconteceu com os filhos? Primeiro filho, primeiro casal, perfeito, criado perfeitamente. O primeiro filho mata o irmão, né? A primeira família é totalmente distorcida. E o caos e a desordem na vida de Adão e Eva é drástica. E vai lendo até o Torre de Babel, o que você vai ver? Por causa da queda, rebeldia, confusão, guerra, né? E tudo, a base de tudo isso é idolatria. Então ele é um homem quebrado por causa desta espiritualidade, esta adoração quebrado. Ele então se tornou quebrado emocionalmente, corporalmente, em termos da razão. Por isso a Bíblia diz, em cima de tudo, guarde o seu coração. Vou tentar fazer o terceiro ponto o mais breve possível. Tá? A palavra de Deus ensina, mais uma vez, que o fator central do caráter humano é o coração, é o aspecto religioso, é a adoração. Então vamos tentar finalizar como isso tem um impacto mais, talvez eu espero com mais clareza, em termos de transformação e em termos de solução, em termos de redenção. Porque nós precisamos, eu creio, para ser melhores conselheiros, pastores, mães, pais, amigos, nós precisamos entender como o ser humano funciona. E Deus revela isso. Então vamos ver como a adoração molda ou controla sua vida. Parte final, ok? Basicamente o que a Bíblia revela é que o adorador, ele se torna parecido com o objeto de adoração. Mais uma vez, isso pode ser uma notícia boa. Vamos ver o exemplo de Moisés. Professor Bill tem esclarecido isso muito bem nos livros deles. Eu gosto de recomendar a leitura. Êxodo 33, lembra a história de Moisés? Moisés roga a Deus a sua presença. Ele queria estar presente de Deus, ele queria estar separado, ele queria adorar Deus, ele queria ter comunhão com Deus. Então ele subiu ali no monte, ele estava presente com Deus. Lembra o que aconteceu? Quando ele desceu do monte, Deus falou: depois, tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá, mas ele vai ver um pouco de Deus. E o que aconteceu com Moisés? Quando ele estava ali perto de Deus, em comunhão com Deus, desejando Deus, adorando Deus, ele desceu do monte e resplandecia a pele do seu rosto e o povo tinha muito medo. Uau, que glória! Você se torna parecido com aquilo que você adora. A adoração controla sua vida. Desculpa. Isso é a boa notícia, que você pode ser transformado por bem, crescimento espiritual, santidade.
E este tem que ser nosso desejo. Como isso acontece através de verdadeira adoração. Amar a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. E guarda, preserva seu coração. Analisa, faz uma autoanálise. Tira os traves do teu olho, do teu coração. Vê o problema que há em você. Arranca isso. E focaliza neste aspecto. O temor do Senhor é o princípio do saber. Temor é amor e reverência. Mas a má notícia é que se você adora coisas quebradas, o que vai acontecer? O que aconteceu com o povo? Né? Naquele mesmo momento, quando Moisés estava adorando o verdadeiro Deus, eles criaram ídolos, lembra? E vocês lembram da história? Êxodo 32. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado, fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito? E Deus falou assim sobre eles: tinha visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, quando você lê aquilo, muitas vezes a gente lê e não entendeu o que está acontecendo. Mas Deus está basicamente dizendo: olha, um bezerro é um animal de dura cerviz. Obstinados. E este povo se tornou parecido com o objeto da adoração deles. Então, está vendo o que a Bíblia está ensinando sobre a adoração? Ele molda seu destino, caráter. É a influência controladora sobre a vida humana. Boa notícia ou má notícia, dependendo do objeto de sua adoração. Você pode analisar vários textos para enxergar este princípio. Jeremias fala sobre isso. Israel estava adorando falsos deuses. E ele falou: vocês são tipo uma, como chama, scarecrow. Deixa eu ver de novo. Achei tão engraçado aquele texto. Espantalho. Espantalho, quando você tem um jardim nos Estados Unidos, por exemplo, meu pai, ele sempre gostava de colocar um espantalho lá. O que eles têm? Mãos, braços, né? Cabeça, olhos, mas eles não enxergam nada. Eles têm pés, mas eles não andam. Eles têm mãos, mas eles nem... Né? Os pássaros vão cair em cima deles. Eles estão ali para assustar os pássaros. Mas nem funciona nada. São totalmente quebrados. E Israel, vocês são como um espantalho. Tem olhos, mas vocês não estão enxergando. Por quê? Por causa da tua idolatria, falsa adoração. E o texto que é muito claro é Salmo 115, que ensina isso explicitamente. Quando ele diz: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Versículo 8: tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. O que a Bíblia está afirmando aqui? Está ensinando exatamente como mudança ocorre em nossas vidas, por bem e por mal, neste caso. Eles tornam-se semelhantes a eles que os que fazem e quanto neles confiam. Tem olhos e não enxergam nada. Irmãos, nós temos uma sociedade inteira de pessoas que têm olhos, mas não enxergam nada. Eles têm mãos, mas não conseguem fazer bem. Que eles são distantes de Deus no coração. Irmãos, nós podíamos dar muitos exemplos disso, e eu quero só citar o exemplo de Joni Eareckson Tada. Eu gosto muito, em todas as aulas que eu dou no seminário, eu sempre cito esta mulher. Vocês conhecem Joni? Alguém conhece Joni? Alguns conhecem, alguns outros não. Fisicamente totalmente quebrada, uma moça de 16 anos, muito linda, atleta, cantora, pintora, vai embora com o talento que ela tinha. Um belo dia, no férias com a família, ela pulou na água, e debaixo da água ela não conseguia ver, tinha uma pedra ali, quebrou o corpo dela. E hoje ela tem 60, não sei quantos anos.
fisicamente totalmente quebrada, mas por causa de adoração verdadeira você pode enxergar um verdadeiro humano. Quer dizer, não depende então de um aspecto físico necessariamente. A adoração é que molda o ser humano. E essa mulher tem feito coisas com a mão quebrada dela, que ele não consegue nem usar as mãos, mas ela tem doado milhões e milhões de dólares ao redor do mundo para ajudar cadeirantes e várias pessoas. Uma mulher literalmente tão frágil, mas ela reflete a imagem de Deus por causa da confiança que ela tem no Senhor. Então, irmãos, nós somos chamados para refletir esta imagem de Deus em nossas vidas, e é exatamente isso que nós queremos fazer com os conciliados. Ajudar eles a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, cuidar do coração, né? Guardar, preservar, focalizar no parte inicial e mais importante. E com isso, a boa notícia é que a imagem de Deus, sim, pode ser restaurada em nossas vidas aos poucos, ao longo da nossa vida. Essa é uma guerra, né? Mas nós estamos engajados no combate e nós vamos ajudar uns aos outros a alcançar este tipo de coração que prioriza Deus, que teme o Senhor. E cada vez mais nós vamos nos livrar da idolatria que há também em nós. Finalizar com aquele versículo de novo, Romanos 8:29. É o grande objetivo. Por isso Deus te chamou, te predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele, Cristo, seja o primogênito entre muitos irmãos. Sede, pois, imitadores de Deus. E sabe o que vai acontecer com a sua vida se isso acontece? Deus vai ser glorificado, que é o fim principal de nossas vidas. O que eu tenho? O que você tem para glorificar? O Criador? Mas se você reflete a imagem dele, aí você está fazendo alguma coisa verdadeiramente glorioso. Mais de Cristo, mais de Deus em nós, em nosso mundo, para a glória de Deus. Vamos fechar na oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti por este Evangelho, esta boa notícia de salvação em Cristo. E a restauração que se inicia naquele momento, onde o Senhor estende tua mão de misericórdia e graça e salva nossas vidas e coloca a gente num caminho para a eternidade, um caminho de fé, de amor e de esperança. Neste caminhado até a cidade celestial, pedimos, Senhor, que cada dia nós podemos despojar do velho homem, do falso adoração, que nós possamos perseguir justiça com seriedade. Abençoa teu povo neste busca, Senhor, e abençoa dessa igreja, esta conferência, estes dias, nesta meditação ao redor da tua palavra. Em nome de Jesus, aqui nós oramos. Amém.